Então, hoje é dia de São João, dia 24 de junho de 2024. Dando continuidade ao nosso conto da vassaliça, como eu digo sempre, eu não sei como que é o correto, se é vassaliza ou se é vassaliça, e então eu falo o que é mais fácil para minha dicção, que é vassaliça, tá bom, gente? Então, porque outro dia me falaram, não é assim que se fala. Eu falei, olha, é assim que eu sei falar. Né? Então, hoje a gente vai falar de um tema muito sensível, que é a morte da mãe boa demais. Aquela nossa parte boazinha demais. E eu estava dando uma lida, né, aqui, e tem um trechinho, né, aqui da fala da Clarissa, que ela diz assim, né, ela fala sobre os lobos, né, a mãe loba e os filhotes. Então, isso também acontece em outras, né, em outras espécies. Por exemplo, então, quando ele começa a crescer, ele vai ser treinado pela mãe. E uma coisa é ser treinado pela mãe para sobreviver e ser super protegido pela mãe para se tornar uma criança, depois um adulto com dependência emocional. Porque a dependência que a mãe ela proporciona para o filho, para a filha, enfim, vai ser reproduzido mais tarde. Muitas vezes a pessoa consegue sair de casa, se separar da mãe, consegue, mas emocionalmente não. A forma de estabelecer os vínculos, os relacionamentos, sempre é numa condição muito forte de dependência emocional. E dependência a gente pode e deve ter, porque senão nós não sobrevivemos, é no início da vida, é bem no início da vida, né? O bebezinho sai do útero e a partir dali ele tem dependência absoluta. Ele tinha dependência absoluta da mãe, claro, mas ele e a mãe era uma coisa só. E ele não precisava pensar em nada, né? Ele não precisava nem respirar. Então, olha só que lugar confortável, seguro. Era o lugar mais seguro, ainda que seja uma gestação difícil, ainda que seja um bebê né, um bebê não, né, um feto, né, um feto, primeiro o embrião, depois o feto, que não foi desejado. Né? Ainda assim, é o lugar mais seguro, porque a partir do momento que nasce, ele vai se tornar completamente dependente. E isso vai ser por um tempo, né? A dependência absoluta, né? Vai ser até entre 4 meses e 8 meses, 9 meses depois, ele passa por um processo de separação. E é isso. E aí a criança vai se desenvolvendo, amadurecendo, a sua própria, né, se estruturando a sua própria personalidade, que vai até a adolescência, até os 23, 24 anos, quando se encerra, né, a adolescência. Mas aqui a gente está falando de algo, eu só fiz um parênteses, né, para falar sobre dependência emocional. Porque a dependência emocional, ela está completamente ligada a essa mãe boa demais, a essa mãe super protetora,
a essa mãe que é super positiva. É a mãe super excessivamente positiva. É a mãe perfeita. E não pode ser perfeita. Não pode. A mãe não pode ser perfeita. Ela não pode ter falhas graves, mas ela vai precisar falhar em certa medida, para que a criança, né, o bebê e a criança, possam desenvolver o próprio eu, o eu verdadeiro, o self verdadeiro. Então, quando essa criança, essa menina, né, essa menina começa, né, a vida dela, né, aí lá pelos 20 anos, 21, ou até antes, porque cada tempo, né, cada mulher tem um tempo interno. Faz sentido isso para vocês? Então, o que que acontece? Essa, essa pessoa, essa mulher, né? Essa menina, essa moça que se torna, então, uma mulher, e eu falei 20 anos, gente, mas é bem antes disso, né? Ultimamente, então, é bem antes. As meninas estão amadurecendo muito mais rápido do que na minha geração, muito mais rápido. Depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Então, ok, essa dependência, né, dessa menina, ela vai precisar ser tratada. Essa dependência emocional vai precisar ser reconstruída. É reconstruída, tá? Todo esse amadurecimento emocional. Então, a gente está falando de algo muito sério. Ter fé é uma coisa, gente, e é necessário, cada uma aqui com a sua, né, com a sua crença, ok? Aqui eu não vou falar sobre religião, não é isso. Cada uma com a sua crença, seja na vida, seja no universo, seja em Deus, seja em Jesus, seja nos espíritos, não sei, eu não vou entrar nesse tema, tá? Então, é importante ter fé. Agora, essa é a parte importante. O que é que uma mãe boa demais, positiva demais, super protetora, o que é que ela vai causar? Vai causar um falso self. Vai causar um falso self. E uma negação, é possível, uma negação da realidade. A negação da realidade. Uma autocobrança insuportável. Ou seja, eu não posso falhar, eu tenho que agradar todo mundo, eu preciso ser boazinha, eu preciso ser positiva, eu preciso ter fé, eu não posso cair, eu não posso descansar, eu não posso fracassar, eu não posso falhar, e por aí vai. E, na verdade, nós podemos. Nós podemos. Porque a nossa capacidade, por incrível, né, que pareça, mas a capacidade da alma, e que a gente está falando do que aqui? Do feminino. A capacidade de renascer, de ressurgir, de recomeçar, é algo intrínseco, que está no nosso interior, está na alma. Então, o estar sendo, ele acontece nessa área. Que área? Da alma, do feminino. O feminino é igual à alma. Sentimentos, comunicação, as emoções. Isso é o feminino.
tá? Eu não estou falando de fragilidade, não é isso. Eu estou falando de alguns componentes que são essenciais para a vida e que habita no feminino. Então, a capacidade de recomeço que nós temos vem do nosso feminino, da nossa essência, da nossa alma. Não é pelo masculino, não é pelo toma lá da cá, pela forma cartesiana, pela forma dura, não é por aí, né? Então, eu estava falando da mulher, né, da mãe super protetora, super positiva, que vai trazer para essa criança, para essa adolescente, para essa mulher, essa autocobrança, com um superego assim, ferrenho. Ou seja, ela não pode falhar, ela não pode nada, né? Ela não pode fazer nada, ela não pode errar, ela não pode chorar, né? Não precisa chorar tanto, né? Vamos combinar. Mas pode chorar, tá? Então, esse é um dos aspectos que eu considero um dos aspectos mais importantes aqui dessa parte, né, do conto, porque fala de um mecanismo, tá? Fala de um mecanismo da nossa psique, da nossa alma, que é justamente, né, essa história da madrasta, lá das outras e tal, das meia-irmãs, né, que são cruéis, são duras, passam as tarefas mais difíceis para a vassaliça. Bom, ela não teve muita sorte. Primeiro, ela teve uma mãe super protetora, boa demais, boazinha, né? Ainda era boazinha demais. Aí depois a mãe morre, o pai casa de novo e ela encontra o quê? O oposto. Ela encontrou o oposto. E a vida é equilíbrio, mas ela entrou em contato com a pior parte do feminino, com a parte destrutiva. Gente, eu nunca falei, tá? A Conceição até está aqui hoje, né? Isso eu nunca trouxe. É bem importante, assim, acho que pode contribuir bastante. Então, é um grande estrago, né? Essa mãe boazinha demais. A madrasta também. Todo excesso, pode anotar isso, todo o excesso da psique, tanto o excesso para mais como o excesso para menos, ou seja, excesso de falta e excesso de tudo, são os extremos que nos adoecem psiquicamente, né? Então, se a criança tem falta, muita falta, faltas graves, na infância, na primeira infância, ali nos primeiros meses, vai deixar uma marca até psicótica. Pode se tornar uma esquizofrenia, pode se tornar uma psicose, borderline, bipolar, essas psicopatologias mais graves, aí são graves, né? Agora, como nós que estamos aqui, somos neuróticos, né? Os neuróticos com cotas psicóticas. Pequenas, mas temos. Todo mundo aqui tem, né? Ninguém sai, né, ninguém sai desse papel, sabe? Porque nós somos humanos, né? Então, os humanos têm essas cotas psicóticas, essas fantasias, ilusões, delírios, de vez em quando a gente tem,
né? Mas aí a gente tem que voltar para a Terra e vamos lá, né? Bom, um outro aspecto, que aí a gente já vai entrando, né? Então, eu falei dos dois opostos, o que mais que eu falei? Eu falei da caminhada, da vassaliça, então ela sai de um extremo, vai para o outro, e aí ela vai buscar o equilíbrio, quando ela sai para a floresta. Ela vai floresta dentro e vai em rumo à casa da Baba Yaga, que é onde tem o fogo. E que todo mundo que passava por ali tinha que cumprir as tarefas. Caso não cumprisse as tarefas que a Baba Yaga dava, elas eram devoradas. E a vassaliça, como a gente sabe, ela saiu daquela condição com, vamos dizer, com a honra, com a vitória, né? Ela saiu com aquela caveira cheia de fogo, de luz e tal, que mais para frente a gente vai falar do simbolismo, mas é aquela caveira que elimina aquela parte má que estava lá, aquele oposto. Uma já tinha morrido e a outra ainda estava viva. As duas precisavam morrer. Mas de verdade, a gente percebe que a mãe, boazinha demais, ela tinha morrido fisicamente, mas ela ainda habitava na vassaliça. Mesmo ela dando créditos ali para a bonequinha e tudo mais. Quando que a gente percebe isso? Quando ela fala da bênção que ela ganhou, a bonequinha da mãe, e a Baba Yaga fala, olha, aqui não, aqui não tem, não é, não combina. Não combina essa história de bênção da sua mãe. Aqui não. É estranho, né? Chama um pouco a atenção e tal. Mas o que será isso? Ela precisava se desvencilhar essa mãe superprotetora que não permitia que ela errasse, que ela falhasse, que ela se colocasse, sabe, sempre moralmente muito correta. Não estou dizendo que é para ser imoral, mas as pessoas muito reprimidas, as pessoas muito reprimidas estão sim nesse limbo, né? Então ela se depara com a Baba Yaga, que é quem? Que é a sabedoria, que é o verdadeiro self, representado, é uma coisa estranha, né? Uma coisa estranha, né? Mas é o self, é o eu que ela precisava ter contato para que ela pudesse passar a existir, porque até então ela não estava existindo. Primeiro ela era a mãe, né, boazinha demais, depois a madrasta cruel, má, tudo de ruim, né? Então ela tinha que ter essa experiência. E nós também, nós precisamos ter essa experiência. Independente da mãe estar viva, estar morta, né? A mãe real, você vê a mãe que está dentro de cada uma, né? Se é uma mãe super protetora, ela não vai deixar eu entrar, eu me arriscar, e a vida é o tempo todo, a gente precisa se permitir também, porque é o mundo interno e o mundo externo. E a gente precisa aprender a transitar nisso, né? No mundo interno, no mundo externo. Então, se a minha mãe boa demais, né, habita em mim, eu vou ter medo de tudo. Vou ter medo de falar não para aquilo que eu não quero na minha vida, ok? Vou ter muito medo.
medo disso, medo daquilo, e esses medos, né, eles vão se transformando em dores físicas, em doenças, não só as dores, né, tem o problema, né, de muscular, tem pessoas que têm dores, né, frequentes de tensão nessa parte, né, por quê? Porque carrega o mundo nas costas, está carregando. Tem pessoas que têm problemas nos órgãos. Então, a gente vai precisar aprender a falar não. E alguém vai ficar muito, a Conceição, euzinha, problemas na coluna. Pois é, Conceição, carrega o mundo nas costas, é a salvadora essa mulher. Ela é a salvadora. Puxa vida, ô Conceição, aí toma remédio, e aí faz mal para os rins, e aí faz mal para isso, mal para aquilo. É igual, por exemplo, né, se a gente for pensar em algumas outras dores, né, vou sair um pouquinho, né, mas está dentro, na verdade, né, a fibromialgia, né, a fibromialgia é uma doença emocional. Ela é uma doença emocional, originária de medos, de raiva, de não existir. Por quê? A pessoa que tem fibromialgia, ela tem dores difusas, né? Difusas em vários lugares do corpo. Não é só, quer dizer, só, né? Já é demais dor na coluna, né? Como a Conceição está falando, dor nos ombros, né? Dor de tensão. Imagine uma dor que anda, é uma dor que não tem um lugar fixo, ela se movimenta. Tem hora que a dor é intensa na lombar, tem hora que ela é intensa nos pés, tem hora que ela é no pé, na perna, no ombro, e ela vai andando. E aí dói o corpo inteiro, né? Dependendo aí do caso e tal. Então, gente, o que que acontece? Vocês já pensaram sobre essa dor da fibromialgia, o que representa em termos emocionais? Se você for pensar, a dor anda. Então, não tem como comprovar. Você não tem, né? Tem como comprovar a sua dor. A sua não, da pessoa que tem a fibromialgia. Não tem. Então, é assim, inconscientemente, pode ser, né? Isso aqui não é uma psicanálise selvagem, pelo amor de Deus, mas é uma hipótese, né? Que é, não me viram como eu queria ser vista. Não me viram como eu queria ser vista, né? Então, é como se eu fosse invisível. É como se eu fosse invisível. Isso é né, é uma hipótese da fibromialgia. Foi né, aconteceram provavelmente, vários pequenos traumas, porque, gente, trauma não é uma coisa. Vou pegar um trauma que é absurdo, que é o trauma do abuso sexual, tá? Ele é um trauma por si, mas ele se torna tão pior quanto, né? Por conta de um trauma inconsciente infantil. Eu não vou entrar nisso agora, tá? Mas são muitos traumas. Tem muitos que a gente não vai lembrar. Ah, eu tive uma infância linda, maravilhosa, não tenho problemas com. Não, não tem. Sinto muito.
As coisas vão aparecer em algum momento. Não existe isso. Não existe essa questão de eu tive, meu pai e minha mãe eram maravilhosos. Ok, mas tem muitos traumas que estão reprimidos, que foram recalcados para hoje você se sentir bem. Só que pode ser que tenham situações na vida que se repetem, e eles são, né, esses comportamentos, essas situações, elas são vividas repetidamente por conta dos traumas inconscientes, e que a gente não vai lembrar. E muitas vezes nem na análise, mas na análise a gente vai tratar o aqui, o agora, né? O aqui, o agora, e isso que é importante, né? Porque o analista não precisa ficar explicando para a pessoa o que é, de onde vem a teoria, o Freud, não. Não é curso. Terapia não é curso. Né? Outra coisa que me ocorreu, né? A perda de ossos. A perda de ossos. Pode ser a perda do quê? O que são os ossos? É a nossa sustentação. Sem os ossos, a gente não fica em pé, né? Não dá. Então, ele é a nossa segurança. Eles, né? Os ossos são a nossa segurança. Quando eu tenho a perda óssea, eu estou tendo a perda de alguma forma inconsciente, uma perda de segurança. Uma perda de segurança. Eu estou tendo a perda da estrutura, né? A sustentação, a estrutura. A perda óssea nos dentes. Está muito ligado a né, uma situação conflitante com o pai. Com o pai. E por aí vai, né? Uma outra que eu posso trazer aqui, a herpes. Herpes, por exemplo, né? Não sei se alguém já teve ou conhece alguém que tem, mas a herpes, ela é estou com raiva, eu estou com raiva, eu estou com muita raiva, portanto, eu não quero que me toque. Não quero. É muita raiva, é muita dor, gente. Herpes zoster é terrível, eu já tive. É uma dor, mas é uma dor, eu tive nas costas. E eu achava que era alergia, mas o negócio começou a doer. Mas começou a doer de tal forma que aí eu marquei uma consulta rápida, né, porque eu não dormia, eu não conseguia fazer nada. E aí o médico entrou com uma medicação de nossa, era muito aciclovir que eu tomava por dia, não vou lembrar agora, mas era muito aciclovir, mais não sei o quê, antialérgico, mas um monte de coisa. É raiva, é raiva, raiva. Então, essa dor, né, ela está falando o quê? Não me toque, não quero, não dá, eu preciso me recolher. Eu não quero ser tocada agora, não dá. Eu passei do meu limite, sabe? Eu passei do meu limite. Bom, na verdade, assim, toda infecção, ela está ligada a uma raiva contida, a uma raiva inconsciente. E por que que eu estou falando disso? Gente, aqui eu já acabei o capítulo. Eu não vou ler, não, tá? Eu não vou ler. Mas aí na próxima semana, eu começo de algum lugar aí, porque isso aqui é mais precioso do que a gente está lendo aí linha a linha.
Tudo isso que eu estou falando é sobre a vassaliça, tá? Porque essa mãe boa demais, ela vai precisar morrer. Ela vai precisar morrer. Por quê? Para eu não ter herpes, para eu não ter perda óssea nos dentes, né? Esse pai também, para eu não ter fibromialgia, depressão. Depressão, é. Depressão é a pessoa que deixou de viver o seu propósito, a sua vida. Ela está vivendo a vida de outra pessoa. Ela está investindo energia, vida em outro, né? Em outro. Isso leva à depressão. Não sei se alguém já teve depressão, ou um período, né? Às vezes existe um trauma, uma perda de emprego, um luto, né? Um luto que não é tratado vira melancolia. Melancolia é o luto não elaborado. O Freud explica bem isso. Então, peraí, né? Eu não quero ficar mais doente. E eu acho que você que está aqui também não. É claro, vai desgastando o corpo, mas o corpo, gente, ele é um reflexo da nossa alma, porque é uma coisa só. Aquilo que a gente não trata vai aparecer de alguma forma. Vai aparecer. Se eu estou passando por cima de mim, eu estou enterrando os meus sonhos, os meus desejos, a minha vida, o meu self, a minha existência, em nome de uma família, por exemplo, porque eu escuto muito isso. Não, porque família é família. Tá, gente, família é importante, mas eu falei para uma mãe essa semana, não, semana passada, não sei quando, mas eu falei, olha, ela falou para mim, eu tive minhas filhas, eu tive minhas filhas para mim. Eu falei, é? Eu falei, olha, você me perdoa com o que eu vou te falar. Pode ser que você não queira mais me ver, mas eu vou te falar. E falei, né? Como assim, gente? E é o que mais tem, pai e mãe que prendem os filhos emocionalmente. E é uma prisão que dói tanto para sair. Dói tanto, gente. Às vezes é mais difícil sair de uma relação de dependência, eu volto para a história da dependência, do que qualquer outra coisa. Porque é difícil, é doloroso demais. Mas com muita terapia, muita análise, muitos estudos aqui, grupo de estudos, né? A gente vai conseguindo, sim. É possível. Né? A gente não pode ser escravo, né, do outro, porque essa é uma dor, sabe? É um preço muito alto, né? E aí vem outras coisas, né? Artrose. Artrose, o que que é artrose? Artrose, ela é um enrijecimento, não é? Ela tem um enrijecimento aí das articulações e tal. E aí a gente pensa o quanto que essa pessoa pode ter problemas de relacionamento. A raiva se instala nas articulações. Por quê? Para eu me relacionar, eu preciso articular. Eu preciso de flexibilidade, eu preciso de movimento emocional, ok? Gente, tudo que eu falo aqui é emocional. Minha praia é essa, tá? Minha praia é essa. Que não é outra coisa. Bom,
E por aí vai, né, gente? Tem muita coisa, se eu começar a falar aqui de psicopatologia, a gente vai terminar, vai ser um curso, e aí não vai dar, não cabe aqui, tá bom? Eu vou abrir, não falei tudo ainda aqui, mas fica para a próxima. Eu só acho que um dos principais pontos, né, é esse, deixar a mãe boa demais morrer dentro de mim, dentro de você, é você deixar morrer e matar, porque aí você tem que matar, né? A mãe boa demais morreu sozinha, mas ainda ficam os resquícios, então você precisa se livrar dela, se livrar, entendeu? Se livra dela, se livra. Como que eu me livro? Fala não para ela. É a estratégia. É falar não. Até quando você quer falar sim. Fala não. Essa é a forma. Por quê? Porque provavelmente, quando existe essa mãe boa demais, aí boazinha demais, a gente não fala não. Ai, Andréia, eu quero isso, Andréia, eu quero aquilo, quero mudar de horário, quero isso, quero aquilo, quero... Não, não dá. Não dá. Sinto muito, não dá. Ai, mas não, não dá. Entende que é não? É não. Acolhimento tem limite. Acolhimento tem limite. Aprenda a falar não. E aprenda a receber não também. Você não sabe receber não, a pessoa que não sabe receber um não, fica, né, melindrada com tudo, é porque não sabe se respeitar, não sabe falar não, na hora que precisa, né? Então, fale não para essa mãe que está dentro de você. Ai, não, coitado. Gente, compaixão é uma coisa. Agora, essa submissão absurda, ai, mas é mãe, mas é família. Não, sinto muito. A sua mãe já viveu a vida dela. Eu falo para mim é isso, sabia? Já falei muito mais agora, né? Enfim, já estamos numa idade bem mais avançada. Então, eu falava para ela, falava, escuta, mas você viveu a vida que você quis, você casou com quem você quis, você fez as coisas que você quis. Então me deixa viver minha vida agora. Porque filha mais velha é um saco, né, gente? Desculpa. Eu sou mais velha, entende? É um horror. É um horror, porque é um karma. É um karma, sabe? É um karma, é horrível. Se existe isso, na próxima eu quero ser a caçula da caçula. Quero ser a última filha, o último filho, né? Talvez, quem sabe, né? Porque esse peso de filha única ou filha mais velha é um terror. Eu fui filha única por muito tempo. 7 anos eu acho muito. E eu implorava para ter um irmão, uma irmã, que eu não suportava, gente. Eu me lembro, olha que interessante, eu me lembro, eu não queria, eu falava para os meus pais, eu tenho vergonha de não ter irmão. Eu tinha, gente, é verdade, eu tinha vergonha, porque todo mundo falava do irmãozinho, e eu, né, porque eu entrei na escolinha, eu tinha 5 anos, né, 5 anos e pouquinho. E eu não tinha irmão, não tinha nada. Eu tinha pai e mãe. Bom, aí, sei lá, gente, acho que deu certo a minha insistência ali, e aí veio minha irmã e tal, que é uma benção na minha vida, mas, gente, é isso, tá bom? Que eu queria trazer para a gente
não esquecer a nossa capacidade de dizer não precisa ser desenvolvida, para a gente deixar essa mãe boa demais morrer, para a gente ter força egóica de matar a madrasta e as meias irmãs, e os extremos serem diluídos na nossa vida, os excessos, né? Excesso de bondade, excesso de maldade. Amor e ódio vai acontecer, precisa, né? Precisa acontecer. A gente precisa aprender a lidar com esses extremos. Mas ficar só em um ou só no outro é que adoece. Ok? E, bom, eu falei tanta coisa, né? Tanta coisa que depois assistam aí o vídeo. Eu acho que vai ter muito conteúdo para vocês pensarem aí, enfim, não sei se fez sentido, né? Pode ser que eu esteja aqui falando e não sei, talvez. Mas fiquem à vontade também para falarem agora, se não concordam, se vocês pensaram em alguma coisa, né? Eu abri os microfones, tá? Então, todo mundo sumiu? Fecharam as câmeras. Então, eu vou encerrar. Eu abri os microfones, vocês foram embora. Pode falar, Margarete. Vou tomar água aqui. O que que eu fiz? Ai, meu Deus, peraí, gente. Ai, me perdoa, eu fiz bobagem aqui. Ativar microfone dos participantes. Muito bem, Andréia. Agora eu acho que está funcionando, né? Então tá bom. Quem quer falar? Andréia, conforme você foi falando, eu fiquei bastante preocupada, porque eu tenho tanto problema articular. Aí eu pensei, eu tenho ATM, eu tenho um pouco artrose na coluna, e eu fui essa semana na otorrino levar minha mãe, aí a otorrino foi mais uma psicóloga para mim do que para minha mãe, porque minha mãe tem muito problema de depressão há quase 60 anos, né? E a Simone me conhece, sabe bem o histórico da minha mãe. E só fica de cama. E agora ela deu para fazer chantagem emocional, né? Que ela usa a doença para manipular a gente, né? Aí a médica virou para mim e falou assim: olha, tá na hora de você cuidar de você, porque eu fico preocupada se o dia sua mãe falecer, você pode desmoronar, porque você cuida de tanta gente, de tanta, né, da família, cuida disso, cuida daquilo. Aí, assim, você corre o risco de você estar se deixando, você estar se largando. Aí ela falou tanto para mim que eu fiquei até assustada. Foi mais para mim do que para ela. Porque ela falou assim, eu já vi muito caso igual a sua mãe. Sua mãe, infelizmente, porque a psiquiatra falou, ela tem problema de depressão, ela tem problema de labirintite, zunido no ouvido, surdez, só que ela usa esse problema para manipular você. A psiquiatra falou, ela é um traço da personalidade dela também ser assim. E aí está explicado por que tanto problema articular, né? Tanto desgaste ósseo, porque eu acho assim que eu peguei esse problema para mim e eu que resolvo. A minha irmã vive falando, você tem que também largar um pouco de mão, mas também eu fico preocupada porque ela tem 80 e poucos anos e se acontece, outro dia ela caiu dentro de casa e ela fica ligando o dia inteiro, assim, aí às vezes eu me encho, eu não atendo, né, só que nesse dia foi um dia até que eu estava na live com vocês, e ela estava ligando e ela tinha caído e batido a cabeça, graças a Deus não aconteceu nada, levei no hospital e tal, mas assim, aí eu nunca sei quando é verdade e quando ela está assim, me manipulando, né? Então eu tenho que ter esse jogo de cintura, né? Por isso que às vezes eu assim, viajo, assim, para eu ter uma válvula de escape, porque eu só vivo problema. Aí eu fiquei preocupada, assim, por isso que eu estou cheio de problema de articulação. É verdade. É verdade. Que bom que a médica, né, falou alguma coisa para você, porque talvez a sua psicóloga, a sua terapia, com certeza você já escutou muito isso,
né? Ou melhor, você ouviu, mas você não escutou, né? Então, gente, às vezes vem, quando precisa tratar o negócio e você não está ouvindo a psicóloga, continue na psicóloga, mas vão aparecer outras pessoas que vão falar também para você. Porque às vezes cria uma resistência, né? Ali na sessão, e aí precisa ter alguém que vai falar, né, Conceição? Uhum. É isso, você precisa cuidar de você, né? Por quê? A sua mãe, ela tem 80 e poucos anos, a minha também. E eu vou te dizer mais uma coisa: a manipulação é inconsciente. Então, o tombo, o tombo pode ser, sabe, uma forma de prender os filhos, cirurgias, doenças, né? Não é que a pessoa fica pensando em ter aquilo, mas é inconsciente. Ela tem, né? Cai. O que que é um? Ah, mas ela caiu, ela tropeçou, mas tropeçou. Por quê? Porque não viu. Ai, não foi um acidente. Bom, mas alguma coisa inconscientemente, cada um de nós tem a responsabilidade, né? Aí eu vejo pessoas, eu não sei vocês, né? Eu vejo pessoas terceirizando. Ah, é o demônio, é o diabo, é Deus, é não sei quem, é as forças. Não, a força está dentro de cada um. Cada um aqui é um universo. Então, a sua mãe tem essa idade, a minha também, então, peraí, mas eu não vou poder eternizar, ok? Já venho trabalhando isso faz anos, anos, porque eu não vou poder eternizar ninguém, ninguém, não dá, não dá, gente, não dá para ficar, porque às vezes, sabe, às vezes a gente passa a ser mãe da mãe muito cedo, muito cedo. Às vezes, o ser humano passa a ser adulto, mas ainda é uma criança, porque tem pais com depressão, então eles, né, para sobreviver, vai precisar cuidar da mãe e do pai. Eu vejo muito isso, muito. Então, assim, é uma dinâmica que adoece mesmo, e que não é culpa sua, sabe, Conceição? Não é culpa de ninguém nesse sentido. Mas a partir do momento que você tomou consciência, é daqui para frente. Aí, se você não faz algo por você, é porque você não quer. Mas quando a gente tem consciência, e é com esforço, não é assim, né? Ah, eu me conscientizei, eu, Andréa, me conscientizei de tal coisa, XYZ, do meu pai, e então agora eu sou uma nova pessoa. Não, eu me conscientizei, agora eu vou ter que trabalhar em cima disso. Dá trabalho, gente, ser quem? Você. Por incrível que pareça, dá trabalho. Bom, mas então eu quero mais é ser essa pessoa medíocre, né? Porque eu penso assim. Quando eu comecei a entrar em contato com uma, falei, não posso querer continuar sendo essa pessoa medíocre, porque o Freud fala, né, das misérias humanas. Nós temos misérias humanas. Não dá para a gente ficar pensando nisso, né, noite e dia, mas a gente precisa considerar. Então, peraí, eu preciso limpar essa raiva que está comendo os meus ossos, essa raiva do meu pai, que
tá com uma retração na gengiva que o negócio, sei lá, né? Tô colocando aqui algumas. Eu não quero, por favor, ofender ninguém com isso que eu estou falando, e nem atingir, não é recado, não é nada disso, tá? Eu estou só trazendo aqui um pensamento baseada, né, em coisas e pesquisas e estudos, e na psicanálise, e né, em pensadores que foram brilhantes para a humanidade, tá? Mas eu não tenho a menor intenção de, ela está me cutucando. Uma vez eu escutei isso, falei, não, olha, eu não mando recado. Eu tenho que falar, eu falo. Se eu tiver que falar alguma coisa para você, eu vou falar no privado. Pode ter certeza, eu nunca vou expor ninguém, porque eu não gostaria que fizesse isso comigo, porque já fizeram muito. Já fizeram muito, então eu não gostaria, né, que fizessem isso comigo de novo, e eu não vou fazer com ninguém. Então não é recado para ninguém, ok? Fechou? Ai, ai. Gente, eu continuo falando, se vocês ficam quietinhas, levanta a mão, abre o microfone aí, né, Conceição? Conceição, obrigada. Olha, foi muito rico, viu? Foi muito André, rico. Oi, Dani. achei muito interessante hoje, desculpa, gente, minha garganta, a respeito de se desvencilhar um pouco da mãe boazinha demais, né? E como coisas do passado, até da nossa infância, podem refletir hoje em dia na nossa vida, né? A minha experiência, eu não tive uma mãe boazinha demais. A minha mãe, ela sempre foi ríspida demais, né? A gente foi criada na zona rural, 4 filhas. A minha avó era também muito ríspida com a minha mãe. E eu vivi toda a minha infância, eu não ouvi um eu te amo da minha mãe. E eu posso contar no dedo para você quantas vezes que eu ganhei um abraço dela. Dela contado no dedo mesmo. O meu pai, não. A falta de afeto e de carinho dela tinha nele. E ela era, assim, muito ríspida mesmo. E, e ela tinha uma certa predileção por uma irmã, 4 filhas mulheres, eu era mais nova. Então, assim, eu ficava o tempo todo tentando agradá-la, chamar a atenção dela, tipo, oh, me nota, eu tô aqui. Enquanto ela regava uma de carinho, uma em especial, eu e as demais não tanto. Então, eu fiquei muito tempo, oh, me nota, eu tô aqui, me dá um abraço. E às vezes, e até na minha adolescência, no início da minha vida adulta, deixando de fazer as coisas para mim, justamente para chamar a atenção dela. E eu vejo quanto isso influenciou hoje em dia na minha vida. Eu faço terapia também. Eu tenho uma dificuldade enorme em falar não para as pessoas, em incomodar as pessoas. Eu, no trânsito, quando eu estou dirigindo, se tem uma vaga no centro, às vezes eu prefiro dar a volta no quarteirão e estacionar afastado, por medo de incomodar quem está atrás. E eu fico postergando e atrasando o meu lado. Eu tenho uma dificuldade enorme. E até pouco tempo atrás, ela fazia joguinhos emocionais comigo. Tipo assim, vem aqui, faz tal favor para mim. Assim, N coisas. Eu falei, não, eu acho que é o momento de dar um basta. Porque eu vi o quanto que isso influenciou hoje em dia na minha vida e o quanto influencia. Eu ainda trago essa carga comigo. Eu deixo de fazer as coisas para mim. Às vezes eu tenho um programa que eu quero fazer para mim, mas eu deixo, me coloco em segundo plano para agradar o outro. Porque eu quis tanto chamar a atenção dela para mim, para ter um olhar, uma palavra querida, que eu vejo isso, quanto isso influenciou. Então, eu falei, eu vou deixar de ser essa Daniela disponível demais, igual eu sou, assim, predisposta demais para todo mundo, igual eu sou. Vou me colocar em primeiro lugar agora. Porque antes de alguém vai ser eu primeiro, eu em segundo e eu em terceiro. Porque eu falei, chega, se eu não der, como se der um start nessa parte da minha vida, ninguém vai fazer por mim.
Muito bom, Dani. Maravilhoso o seu depoimento, viu? Porque é isso, você matou a mãe boazinha demais que estava dentro de você, que foi criada em você para alimentar quem? A madrasta, né? As minhas irmãs, né? É complexo isso, não é que é complicado, mas é complexo ter uma mãe que não é afetiva, ter uma mãe que é depressiva, ter uma mãe narcisista. Tem vários tipos, tá, gente, né? Tem vários tipos. Mas por isso que a mãe precisa ser suficientemente boa, não perfeita e nem tão má, né? Nem tão lá, nem tão cá. Obrigada, viu, Dani? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês. Acho que dá para a gente ir encerrando. Se alguém quer fazer algum comentário, Carla, quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Margarete, Simone, Lúcia, Conceição, Daniela. Tá bom, então. Bom, sábado vai ter um encontro lá no Espaço Café, aqui em São Paulo. É um encontro para poucas pessoas, porque, enfim, não é uma festa, né? É uma roda de conversa, e a gente vai falar, vai ser muito gostoso. Quem puder estar, tá bom? Fala comigo no privado, e aí tem que adquirir o convite, né? Porque vai ter aí frisante, café, enfim, os petiscos. Então, tudo isso tem custo, né? E como tudo tem. Então, seria muito bom, né? Quem está em São Paulo, que venha, né? Quem não está, que também venha, né? A Conceição, a Simone, a Dani. Margarete, eu não sei. Margarete, você mora em São Paulo? Não, em Santos. Ah, é Santos, é mesmo, agora eu Não lembrei. é muito longe, mas justo nesse sábado eu tenho um outro compromisso. Não tem problema, teremos outras oportunidades. Com certeza. Tá bom, gente. A Carla vai, né, Carla? Carla já está firme. Sim, estarei lá. Tá bom, gente, um beijo, viu? Boa semana para vocês. E até segunda, para quem eu não for ver aí nesses dias, que a semana seja de muita luz, né? Uma luz para que a gente possa enxergar, né, aquilo que precisa